A diferença surpreendente entre santidade e justiça que ninguém te revelou. Na pequena cidade de São Vicente, onde a devoção ao santo padroeiro São Miguel dominava cada esquina e cada coração, vivia Clara, uma jovem idealista com os olhos brilhantes de fé. As festas em honra ao santo eram momentos mágicos, cheios de cores vibrantes e promessas de milagres. Mas essa harmonicidade estava prestes a ser quebrada. Clara, na verdade, era um raio de esperança. Mas sob essa luz radiante, havia sombras se acumulando na vida de quem ela mais amava. Seu irmão mais velho, Miguel. Miguel, um homem marcado pelos erros do passado, sentia um peso imenso. Ele havia trilhado caminhos sombrios, já se envolvera com más companhias, e a sombra de suas ações passadas o seguia como um lobo à espreita. Apesar disso, a cidade o via como um exemplo formidável de recuperação e redenção. Um verdadeiro milagre de São Miguel, um testemunho de transformação. Mas e se a verdade não fosse tão doce e cheia de luz? Clara, com seu coração pulsando de curiosidade e preocupação, começou a notar algo diferente em Miguel. Conversas sussurradas, olhares furtivos e um constante nervosismo. Uma noite, a revelação veio como um raio. Miguel estava envolvido em algo que poderia desmoronar toda a crença da comunidade na santidade do santo. Ele guardava um segredo que, se exposto, poderia manchar não apenas seu nome, mas a alma da cidade. E então, crime chocante ocorreu. O corpo de um dos cidadãos respeitados foi encontrado, e as marcas de sangue denunciavam um destino trágico. As acusações começaram a pipocar como fogos de artifício, e o dedo apontado finalmente atingiu Miguel. Clara atravessou a cidade em pânico, seu peito apertado, o nó na garganta crescendo a cada murmúrio que ouvia. Os boatos se tornaram armas, e o nome de Miguel ecoava em murmúrios de ódio e desprezo. É verdade, ele é um monstro! Alguém gritou em meio à multidão. Clara sentiu frio na espinha. O que havia acontecido com seu irmão tão amado? O que ele poderia ter feito? Suas crenças em São Miguel começaram a vacilar. Santidade e justiça logo se tornaram conceitos confusos, mergulhados em uma névoa de dúvidas e revelações perturbadoras. Agora, Clara se via diante de uma escolha que não havia antecipado: proteger aquela pessoa que conhecia e amava, ou buscar uma justiça que poderia acabar por destruir tudo em que sempre acreditou. O peso em seu coração fazia com que ela se sentisse aprisionada. E à medida que os segredos da família surgiam, outras rivalidades antigas voltavam à tona, criando um espiral de tensão e confusão. O que era certo e o que era só uma ilusão? Clara se perguntava, enquanto a linha entre a santidade e a justiça se tornava cada vez mais tênue. As revelações estavam apenas começando, e cada nova descoberta parecia uma facada no seu coração. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me
conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Clara estava perdida em seus pensamentos, tentando conectar os pontos, mas tudo parecia uma teia embaraçada de confusão. O nome de Miguel ecoava em murmúrios, como sussurros vindos das sombras. Ela estava prestes a decidir seu próximo passo quando, de repente, um grito cortou a noite. Era um som profundo, quase animalesco, que fez sua pele arrepiar. Clara virou-se abruptamente, sua respiração acelerada. Uma multidão se aglomerava na praça, onde a decoração das festividades de São Miguel agora parecia um contraste cruel com a cena de pânico. Ela se aproximou, mal conseguindo equilibrar a esperança e o temor. O que poderia ter causado aquele grito horrendo? Empurrando-se pela massa, o coração pulsando no peito, Clara viu um corpo caído ao chão, o rosto familiar. Era a senhora Beatriz, a respeitada chefe de cozinha da cidade, a mulher que todos viam como o coração da comunidade. Seu vestido colorido manchado de vermelho e a expressão serena transformada em horror. O mundo de Clara desmoronou naquele instante. A dor a golpeou como se um pedaço de vidro a tivesse atingido. Ele está... Alguém balbuciou. A acusação rapidamente se espalhou pela multidão como um incêndio. Miguel! Ele fez isso! Clara, atordoada, não podia acreditar. Sua mente tentava processar a realidade brutal diante dela. Mas eram as palavras de alguém na multidão que quebraram seu silêncio gelado. Ela sabia demais. O que Miguel estava escondendo? Ecoou um falante conhecido. Esconder? O que era esse segredo que poderia conectar seu irmão a esse? Cream horrendo! Clara lutava contra um turbilhão de emoções. O medo, a raiva, a confusão. Mas então, uma figura emergiu da multidão. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Era Laura, a melhor amiga de sua mãe, vestida de preto, com uma expressão sombria. Por que você fez isso, Miguel? Ela gritou, o que fez as cabeças se virarem. Você não podia ter me deixado assim. Era para você ter ficado longe dela. Seus olhos brilhavam de uma fúria incontrolável. E Clara sentiu seu corpo estancar no lugar. O que Laura sabia que Clara não sabia? Num impulso, Clara avançou em direção a Laura. O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro desesperado. Você realmente não sabe? O que Miguel estava escondendo? O que Beatriz descobriu? A conexão entre eles? Tudo isso? Laura se lançou em uma explicação cheia de raiva e tristeza. A cada palavra, uma facada em Clara. Havia um segredo profundo, um envolvimento que ligava seu irmão a Beatriz de uma maneira que Clara nem imaginava. Miguel escondendo suas verdadeiras intenções e Beatriz possivelmente sendo a chave de um jogo maior. As peças começavam a se encaixar, mas com elas vinham mais perguntas e mais dor. O que mais estava oculto? Clara sentiu o mundo girar, a sua confiança em Miguel balançando. Como um ataque súbito, a ideia de que ele pudesse ser culpado de que tudo, que acreditava estar em risco. O que mais havia por trás daquele crime? E mais importante, quem realmente era Miguel? Nesse momento,
Todos os olhares se voltaram para as sombras, e Clara soube que a busca pela verdade apenas começava. O que poderia ser parte da redenção de Miguel agora se tornava uma sombra aterradora que a seguia. E a cidade estava prestes a descobrir que a santidade e a justiça eram apenas as superfícies de uma história muito mais complexa. O peso do segredo estava apenas começando a se revelar. E o que mais ainda estava oculto sob as sombras? A tensão no ar era palpável. Clara estava perdida em seus pensamentos, tentando conectar os pontos, mas tudo parecia uma teia embaraçada de confusão. O nome de Miguel ecoava em murmúrios, como sussurros vindos das sombras. Ele estava prestes a decidir seu próximo passo, quando de repente um grito cortou a noite. Era um som profundo, quase animalesco, que fez sua pele arrepiar. Clara virou-se abruptamente, sua respiração acelerada. Uma multidão se aglomerava na praça, onde a decoração das festividades de São Miguel agora parecia um contraste cruel com a cena de pânico. Ela se aproximou, mal conseguindo equilibrar a esperança e o temor, o que poderia ter causado aquele grito horrendo. Empurrando-se pela massa, o coração pulsando no peito, Clara viu um corpo caído ao chão, o rosto familiar. Era a senhora Beatriz, a respeitada chefe de cozinha da cidade, a mulher que todos viam como o coração da comunidade. Seu vestido colorido, manchado de vermelho, e a expressão serena transformada em horror. O mundo de Clara desmoronou naquele instante. A dor a golpeou como se um pedaço de vidro a tivesse atingido. Ele está... Alguém balbuciou. A acusação rapidamente se espalhou pela multidão como um incêndio. Miguel, ele fez isso! Clara, atordoada, não podia acreditar. Sua mente tentava processar a realidade brutal diante dela. Mas eram as palavras de alguém na multidão que quebraram seu silêncio gelado. Ela sabia demais! O que Miguel estava escondendo? Ecoou um falante conhecido. Natália, uma amiga de longa data de Beatriz, emergiu da multidão. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. E a voz tremia de raiva. Ele não deveria estar aqui. Não deveria! Gritou, apontando para Miguel, que estava parado, imóvel. Clara sentiu seu corpo estancar no lugar. Você realmente não sabe o que Miguel estava escondendo? O que Beatriz descobriu? Laura, a melhor amiga de sua mãe, se lançou em uma explicação cheia de raiva. Mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo rasgou a noite. Um tiro ecoou pela praça, fazendo todos se encolherem. Gritos e confusão explodiram ao mesmo tempo. Clara viu Miguel ser atingido. O impacto fez cair ao chão, os olhos arregalados de surpresa e dor. O mundo parou. O sangue manchava o chão e o pânico tomou conta das pessoas. A multidão se espalhou em todas as direções, algumas pessoas gritando, outras apenas se afastando em choque. Clara correu até ele, seu coração latejando descontroladamente. Miguel, não! As palavras saíram como um sussurro desesperado. Enquanto se agachava ao lado dele, um novo medo a invadiu. O que aconteceu? Quem disparou? Como isso se relacionava com tudo? A multidão se dispersava, mas Clara sentiu que havia algo mais profundo acontecendo. Um único homem se destacava. Uma sombra no meio do caos. Era Antônio, o traficante que Miguel sempre tentara evitar. Ele sorriu, um sorriso sombrio que parecia carregar todos os segredos nebulosos daquela cidade. Você acha que ele estava apenas se recuperando? É tudo uma farsa.
Ele não merece sua compaixão, Clara. As palavras de Antônio ecoaram nas profundezas de seu ser, e tudo que Clara conhecia começou a desmoronar. O que se passava? O que Miguel realmente havia feito? Miguel, com esforço, virou a cabeça para olhar Clara. Não! A verdade está enterrada muito fundo. Ele puxava a respiração, lutando. A dor em seus olhos refletia a culpa que Clara não podia compreender. Havia algo mais em jogo, um segredo que poderia mudar tudo. Enquanto ela segurava a mão dele, viu Laura mudar, seu semblante revelando medo e choque. Você não pode descobrir o que Miguel esconde. A voz de Laura falhou, e Clara ficou paralisada. O que poderia ser tão destrutivo? O coração de Clara batia forte, misturando amor e dor. A noite se tornava cada vez mais escura e cada instante parecia um conto de fadas despedaçado. A busca pela verdade só estava começando. Quem realmente era Miguel? O que mais estava oculto sob as sombras? Clara estava paralisada. O tempo parecia esvaecer enquanto Miguel lutava para respirar, seu olhar perdido entre a dor e um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade está enterrada muito fundo. Sua voz soava como um eco distante. Uma súplica quase inaudível em meio ao caos crescente. Mas antes que ela pudesse responder, um estalo cortou o ar, como um trovão súbito. Um homem se afastou da multidão, seu rosto oculto em sombras. Clara sentiu uma frieza percorrer sua espinha. Era Antônio! A figura que sempre pairava ao redor de Miguel como uma sombra sinistra. A verdade! Você não sabe nada, Clara! Ele gritou, a risa sarcástica marcando suas palavras. A multidão estava em pânico, mas Clara estava fixada nele. Ele parecia saber mais do que deixava transparecer. Ao redor, gritos e empurrões se misturavam à confusão. Clara sentia que algo muito maior estava se desenrolando diante dela. Ele não é quem você pensa, Clara. Não é um herói, é uma traição. Antônio avançou, os olhos brilhando com uma intensidade selvagem que a fez hesitar. Miguel tentava sentar, mas sua força estava se esvaindo. A expressão dele era uma mistura de dor e algo mais. Talvez arrependimento. A multidão se aglomerava, os murmúrios crescendo como um rio revanchista. Mas um grito cortou tudo. Esperem! Eu sei a verdade! As palavras eram de Laura, a melhor amiga de sua mãe. E ela parecia ali, suando, com os cabelos bagunçados. Clara ficou chocada. O que Laura poderia saber? Beatriz, ela tinha algo. Miguel estava com ela antes de tudo isso. E a voz de Laura falhou, mas o impacto de suas palavras era palpável. Clara começou a tatear as fracas memórias que tinha de Beatriz. De sua maneira gentil e de como sempre ajudava sua família. Então, em um impulso desesperado, Laura disparou. Ela descobriu algo que poderia destruir tudo. Miguel não era só um homem comum na cidade. Ele estava envolvido em algo. A multidão se calou, presa na teia de suas revelações. Miguel finalmente se virou para Clara, seus olhos brilhando com uma súplica. Clara, eu juro, não era para ser assim. O corte entre seus lábios a fez perceber que ele estava se esforçando para acalmar o tormento dela.
Mas o que ele queria dizer? Havia promessas não cumpridas se movendo entre eles, como sombras fugidias. Nesse instante, a noite se iluminou repentinamente e, antes que a palavra verdade pudesse escapar dos lábios de Miguel, uma voz estourou. Chega! Isso precisa acabar agora! Era um homem que Clara não reconhecia, mas seu olhar carregava uma profunda raiva. Com um gesto rápido, ele puxou uma arma e, antes que qualquer um pudesse reagir, disparou contra Antônio. A cena se desenrolou em câmera lenta. O tiro ecoou e atingiu Antônio, não no peito, mas em uma mão, fazendo-o cair no chão gritando. O caos tomou conta novamente, mas Clara ficou paralisada. Então, um novo choque. Uma obscura conexão caiu sobre ela como um peso, um relâmpago iluminando a escuridão ao seu redor. O homem que atirou não era qualquer um. Era um dos antigos amigos de Miguel. E eles estavam juntos em algo que Clara nunca entendeu. Miguel, em meio ao sangue e à confusão, olhou para Clara com um misto de alívio e horror. Você precisava saber, Clara. Nós éramos parte do plano. Beatriz, ela, me chantageou. Era sobre o que tínhamos construído. Suas palavras foram como facadas. O que Miguel estava dizendo não fazia sentido. Mas como? O que vocês fizeram? O nó na garganta de Clara crescia e ela sentia a realidade se desvanecendo. As pessoas começaram a correr, a multidão se dispersando. Mas Clara estava presa em um labirinto de certezas e dúvidas. A verdade está enterrada, e enquanto o corpo de Antônio caía, o peso do que estava escondido se revelava lentamente. O que mais Miguel estava escondendo? Era isso que ele queria dizer? A linha entre santidade e justiça estava se desfazendo, e Clara se viu diante de um abismo. Miguel poderia ser o monstro que todos diziam, ou havia ainda mais no enredo sombrio que a cercava? O noticiário começava a ressurgir e as palavras traição e verdade dançavam em sua mente, enquanto tudo que ela conhecia parecia desmoronar em volta dela. A busca pela verdade apenas havia começado. Clara estava paralisada. O tempo parecia esvair-se enquanto Miguel lutava para respirar. O olhar dele oscilava entre dor e um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade está enterrada muito fundo. Suas palavras eram quase um sussurro, carregadas de um peso opressivo. Mas então, tudo mudou de repente. Um novo grito cortou a confusão, agudo e desesperado, vindo de algum lugar dentro da multidão. Era uma voz conhecida, estrondosa e cheia de pânico. Vocês não podem deixar que isso aconteça. A cidade toda ela não pode saber. Clara virou-se e viu Laura, a melhor amiga de sua mãe, correndo apressada. O rosto dela estava pálido e os olhos arregalados. Laura, o que você sabe? Clara gritou, mas o tumulto era intenso demais para que qualquer um ouvisse. Não é o que parece. Laura implorou, a voz trêmula. Beatriz, ela não era apenas uma chefe, ela era... E a última palavra ficou presa na garganta dela, como uma semente de terror. Nesse instante, antes que alguém pudesse entender o que estava acontecendo, mais tiros ecoaram pela praça. A multidão entrou em pânico. Pessoas gritando e correndo em todas as direções. Clara sentiu o medo apertar seu coração. Miguel, com toda a força que podia reunir, tentou se levantar, mas falhou, caindo de novo. Os olhos fixos nela, implorando. Clara, escute, a verdade está... O Miguel não conseguiu terminar, pois mais um tiro disparou
E o homem que estava com a arma na mão agora caía, ferido. Mas o que mais chocou Clara foi quem havia disparado. Era ninguém menos que o velho padre da cidade, o próprio líder da comunidade. Calados! O padre gritou, sua voz ecoando com uma autoridade que paralisou a todos. Eu não deixarei que ela leve sua essência para o mundo! Não mais! Ele olhou diretamente para Miguel e Clara pôde ver o ódio em seus olhos, como se Miguel fosse a encarnação de todos. Os pecados da cidade. Mas por quê? Clara não conseguiu evitar perguntar o que Beatriz tinha que ver com isso. O que aconteceu entre vocês? Ela estava atordoada, o mundo dela se transformando em uma matéria nebulosa de segredos e traições. Ela sabia! O padre respondeu, o rosto torcido de raiva. Sabia demais sobre as coisas que fazemos. As coisas que fazemos pelo bem da cidade. Ele se virou, apontando a arma em direção à multidão. Ninguém mais vai se intrometer. Laura se antecipou, um passo à frente. E o que você vai fazer? Matar-nos todos? Isso é o que a santidade ensina, padre? A coragem dela era palpável, mas o medo de Clara também era. O padre olhou para Laura e então, com um movimento brusco, disparou em direção ao céu. O barulho foi ensurdecedor. Não! A verdade não pode ser revelada. Ele se virou novamente para Miguel, que estava se contorcendo de dor. Mas havia algo mais em seu olhar, um entendimento profundo, uma aceitação do que estava acontecendo. E aí veio a reviravolta devastadora. Clara percebeu que Miguel não era apenas um peão em um jogo maior. Ele se levantou com um esforço supremo, enfrentando o padre. É verdade, padre! Eu já sei! E você não pode me parar! A voz dele tremia, mas havia determinação. Do que você está falando? Clara gritou, mas não conseguiu processar. Mãe, ela não era só o que você pensava. Beatriz. Ela teve que pagar um preço que você nunca conhecerá, Clara. Miguel a encarou e, em um instante, tudo pareceu mudar novamente. O que Beatriz sabia e o que Miguel guardava eram muito mais sombrios do que Clara esperava. O peso da revelação a atingiu como um golpe. O que mais estava escondido? O passado parecia enredá-la em feitiços de sombras. E cada resposta apenas trazia mais perguntas. O padre riu amargamente. Você não pode evitar a verdade, Miguel. A cidade precisa do seu sacrifício. Uma onda de silêncio percorreu a multidão. Todos estavam paralisados pela realidade crua do que estava acontecendo. Clara sentiu a pressão aumentando, como se a verdadeira essência de sua vida estivesse prestes a desmoronar. Nesse momento de tensão extrema, Miguel gambeou. Sua voz era um sussurro. Clara, você precisa fugir. O que vai acontecer não vai deixar você a salvo. A verdade não é o que você pensa. A confiança nas palavras dele estava entrelaçada com uma doçura amarga. Então, tudo explodiu. Claxons começaram a tocar e a cidade inteira parecia estar em alvoroço. Clara olhou ao redor. Havia mais segredos ali, invisíveis aos olhos, e enquanto cada segundo passava, a linha entre santidade e justiça se tornava ainda mais tênue. O que Miguel realmente escondia? Qual era o preço do sacrifício? Clara se viu rodeada pela incerteza. E no coração daquela confusão, um novo mistério se desenrolava. O que a cidade ainda poderia descobrir? Ela olhou para Miguel,
para o padre e para Laura. E uma verdade inegável brotou. A busca pela verdade apenas começara. E as consequências estavam apenas começando a emergir das sombras. Clara estava paralisada. O tempo parecia esvair-se enquanto Miguel lutava para respirar. O olhar dele oscilava entre dor e um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade está enterrada, muito fundo. Suas palavras eram quase um sussurro, carregadas de um peso opressivo. Mas então tudo mudou de repente. Um novo grito cortou a confusão, agudo e desesperado, vindo de algum lugar dentro da multidão. Era uma voz conhecida, estrondosa e cheia de pânico. Vocês não podem deixar que isso aconteça. A cidade toda, ela não pode saber. Clara virou-se e viu Laura, a melhor amiga de sua mãe, correndo apressada. O rosto dela estava pálido e os olhos arregalados. Laura, o que você sabe? Clara gritou, mas o tumulto era intenso demais para que qualquer um ouvisse. Não, não é o que parece. Laura implorou, a voz trêmula. Beatriz, ela não era apenas uma chefe. Ela era uma informante. E a última palavra ficou presa na garganta dela, como uma semente de terror. Miguel, balançando as mãos com dificuldade, mal podia suportar o peso de sua própria dor. Ele olhou para Clara, a expressão desfigurada, os olhos transmitindo uma súplica silenciosa. Clara, você não pode acreditar no que ela está dizendo. Não é! Isso não é verdade! Mas Clara sentiu uma onda de comoção. Como assim Beatriz era uma informante? Para quem? Para quê? A última vez que ela viu Beatriz, a mulher estava cercada por amor e risadas, servindo bolos nos festins da cidade. Clara estava prestes a perguntar quando a multidão começou a se agitar de novo. Mais tiros ecoaram pela praça, fazendo com que todos se encolhessem. E com um movimento brusco, Antônio Traficante apareceu de novo. Dessa vez com um olhar faminto e de vingança. Você, Beatriz, era uma traidora! Ele apontou para ela, mas seu dedo não se moveu. Ela estava armando para vocês, escondendo o que realmente aconteceu. O coração de Clara parou. O que você quer dizer? O toque de seu medo fez suas palavras escaparem em um sussurro. Vocês não sabem dos outros! Dos que a cidade não quer que vocês conheçam. A voz de Antônio soou como um trovão, reverberando pelas paredes da praça. A tensão encheu o ar e Miguel ainda se esforçava para manter a consciência. E então, tudo aconteceu rápido demais. Um homem vestindo um capuz, surgindo das sombras, comprometeu os segredos que a cidade tinha enterrado. Ele avançou, portando a multidão como uma lâmina afiada. Quando ele levantou a cabeça, Clara reconheceu aquele olhar familiar. Era o pai de Miguel. Ai! Miguel gritou, sua voz agora ecoando em desespero. O que você está fazendo aqui? Chegou a hora de revelar tudo. Filho, não podemos permitir que eles te façam levar a culpa. Beatriz era sua mãe. O estalo das palavras ecoou como um trovão. Clara ficou paralisada. Ela olhou de Miguel para o homem, suas mentes tentando desatar a teia absurda que se formara. Ela, sua mãe. Clara mal conseguia processar. O rosto dela se tornou uma máscara de confusão. Como isso era possível? Havia muito mais nesse cenário do que ela imaginava. Miguel era filho da mulher que todos amavam e que, de alguma forma, tinha um papel sombrio na história que o cercava. Sim,
E o que você não sabe é que o crime de que Miguel é acusado está entrelaçado com o passado dela. Ela foi a primeira a esconder a verdade. O pai de Miguel continuava a falar, seus olhos profundos e cansados, como se carregassem o peso de muitas vidas. Clara mal conseguia respirar. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam, e o chão parecia desmoronar sob seus pés. Miguel, com lágrimas nos olhos, olhou para ela. Clara, você tem que entender. Eu não sabia. Minha mãe, Beatriz, ela me escondeu isso para me manter a salvo. A cidade e a santidade é tudo uma mentira. O murmúrio da multidão se transformava em um uivo de incredulidade, enquanto as palavras de Miguel pairavam no ar. Como assim? O que mais poderia ser verdadeiro? A linha entre amor e traição estava se esvaindo, e o que deveria ser uma história de redenção agora se tornava um labirinto de mentiras e segredos. Todos estavam chocados. Laura, Clara e até mesmo Antônio pareciam paralisados. E enquanto a noite caía e as revelações empilhavam-se sobre elas, Clara percebeu que a busca pela verdade apenas começara. Mas, acima de tudo, uma pergunta se formou em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir quem realmente eram Miguel e Beatriz? E até onde isso as levaria? E assim, sob o peso esmagador da suspeita, o ciclo de um novo mistério começava a se desenrolar na penumbra daquela praça, deixando Clara e todos ao redor com mais questões do que respostas. Clara estava paralisada. O tempo parecia esvair-se, enquanto Miguel lutava para respirar. O olhar dele oscilava entre dor e um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade está enterrada muito fundo. Suas palavras eram quase um sussurro, carregadas de um peso opressivo. O murmúrio da multidão era como um ruído de fundo, distante, enquanto Clara tentava entender tudo. E então a revelação ecoou. Beatriz era sua mãe. O pai de Miguel, com olhos marejados, havia dito aquilo. Mas as palavras finais não faziam sentido. O que significava aquilo, realmente? Clara olhou para Miguel, procurando algum tipo de explicação, normas claras em meio a tanta babel. Ele estava lutando como se cada palavra estivesse sendo arrancada de sua boca. Clara, Miguel começou, mas outra onda de gritos fez com que suas palavras murmuradas se dissipassem no ar, e antes que alguém pudesse respirar novamente, outro grito cortou o espaço. Era um grito de dor, e não era apenas a dor física. Era um grito que ecoava nas paredes da cidade, um grito que fazia todos pararem. Era Laura. Clara virou-se, horrorizada ao ver a amiga caindo no chão, o olhar fixo em algo além, como um pequeno trágico espetáculo que se desenrolava sob a luz das estrelas. E logo Clara percebeu o que havia acontecido. A mão de Laura estava coberta de sangue. O coração de Clara pulou para a boca. Mel, não, não! Ela gritou, correndo até Laura, que tremia como uma folha ao vento. Ao seu redor, a multidão encolhia-se, as expressões de horror estampadas em todos os rostos. O que Laura fazia lá no centro do caos? O que aconteceu para ela ser o foco daquele terror? O corpo de Beatriz jazia no chão. Mas o que ninguém poderia imaginar era que Laura era a responsável. Laura olhou para Clara, os olhos arregalados, um misto de choque e culpa. Eu não queria.
Eu não sabia. Sua voz tremia. E Clara sabia que Laura estava se referindo ao tiro disparado. Clara estava paralisada. Ela viu uma sombra passar entre seus pensamentos. Euforicamente, a multidão começou a gritar: Traidora! Escrime, Laura! A confusão tomava forma como um mar revolto. Os murmúrios tornaram-se gritos de condenação. Clara foi puxada para trás, o peso da verdade caindo sobre ela. O que estava acontecendo? O que era essa loucura? Eu só queria proteger você, Clara. Você não sabe. Beatriz estava ligando você a eles. A declaração de Laura explodiu no ar como uma bomba atômica. O que isso significava? Os olhos de Clara se arregalavam enquanto ela lutava para entender. Mas os fragmentos da história que Laura revelava pareciam impossíveis. A cidade estava envolvida em um jogo sem fim. As vozes da multidão tornaram-se um eco distante. Miguel estava caindo novamente. E Clara se virou para ele, buscando uma âncora, alguma explicação, algo que fizesse sentido. Miguel, o que ela quis dizer? Suas palavras saíam raspando o ar, enquanto a confusão dominava o cenário. Mas antes que Miguel pudesse responder, outro tiro ecoou pela praça. Clara sentiu todo o ar sair de seus pulmões. O homem vestido de capuz que estava ali antes se revelou. Chegou a hora, Miguel. A verdade deve ser revelada. Gritou. Ele estava em uma missão, e seu olhar era uma tempestade que ainda não havia arrebentado. E nesse instante, tudo desmoronou. A multidão se contorceu com o impacto da nova reviravolta. A verdade se desvelando como um manto pesado. O pai de Miguel empurrou Clara para o lado, e a realidade pareceu despedaçar-se em 1.000.000 de fragmentos. Tudo o que ela sabia, tudo o que era importante, parecia desmoronar. Miguel era filho de uma traidora, e Laura estava profundamente envolvida em tudo isso. Com a confusão tomando conta agora de toda a praça, Clara percebeu que a cidade nunca mais seria a mesma. E, enquanto a tensão espiralava como um furacão, um novo mistério se revelava. O que mais havia por trás das sombras? Quais segredos ainda permaneciam enterrados? Enquanto a busca pela verdade se tornava mais urgente, Clara sabia que estava prestes a ser puxada para um abismo sem fundo. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E a cada segundo que passava, o peso da dúvida crescia. Clara estava paralisada. O tempo parecia esvair-se enquanto Miguel lutava para respirar. O olhar dele oscilava entre dor e um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade está enterrada, muito fundo. Suas palavras eram quase um sussurro, carregadas de um peso opressivo. O murmúrio da multidão era como um ruído de fundo, distante, enquanto Clara tentava entender tudo. Ela olhou para Laura, que estava caída no chão, e o choque era palpável. Mas antes que pudesse processar a cena, o homem de capuz se adiantou, sua presença implacável. É hora de encerrar isso! Gritou, sua voz ecoando na praça. A tensão aumentava a cada segundo. Clara sentia um frio na espinha. O que ele queria? Fuja, Clara! Miguel gritou, sua voz falhando. Mas antes que ela pudesse se mover, um tiro ecoou pela praça. O som estourou como um balão, e a multidão gritou em uníssono. Clara se virou instintivamente, apenas para ver Laura, agora caída. Um olhar horrorizado, as mãos pressionadas contra o peito. O sangue começava a manchar seu vestido.
Laura! Clara gritou, correndo até ela. O corpo de Laura tremia, seus olhos se arregalando de pânico. Por favor, não! A dor se afundava no peito de Clara. Um nó pesado e insuportável. Mas a cena mudou rapidamente. O homem de capuz soltou uma risada baixa e cruel. Vocês não entendem. Não me procurem, porque a verdade não pode sair. Ele olhou diretamente para Miguel, que estava ofegante. Beatriz sabia. E você também, filho dela. Cada palavra dele era como um golpe, revelando uma rede de mentiras e segredos. Miguel, embora fraco, ergueu a cabeça. Você não pode fazer isso! Mas a expressão no rosto do homem mostrava que ele estava decidido. O olhar dele chamava para um passado sombrio. Clara, olhando para Laura, percebeu algo. Um semblante de entendimento. Você sabe? A pergunta escapuliu de Clara, sem pensar. Laura olhou para ela. A dor em seu olhar era quase insuportável. Laura, por favor, me diz tudo! Beatriz. Ela não era só uma chefe. Ela estava envolvida em algo grande, Clara. Eu a vi. E agora você também está no meio disso. A confirmação explodiu como um fogos de artifício sombrio na mente de Clara. Mas havia mais. Um mistério mais profundo. O que Beatriz e o homem de capuz estavam escondendo? Desde que Miguel foi condenado, a cidade inteira estava de olho em nós. Beatriz fazia parte disso. E agora, olha onde estamos! Laura murmurou, as palavras saindo em uma mistura de vergonha e medo. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. Todo o amor e sentimentos que tinha por Beatriz, por Miguel, agora parecia um jogo torto. A verdade era tortuosa e cruel. Ela se virou para Miguel, que estava se esforçando. Lágrimas em seus olhos. O que você sabe, Miguel? O que mais está escondido? Mas antes que ele pudesse responder, o homem do capuz avançou, seu rosto ganhando luz sob a iluminação da praça. Os olhos dele brilharam. Vocês não têm ideia do que realmente significa ser parte desta cidade e o que ela foi feita. E então, com um gesto rápido, ele removeu o capuz. Clara ficou paralisada. Era o pai dela, o mesmo homem que desaparecera há anos. O choque percorreu seu corpo como um relâmpago. Papá? A palavra escapuliu de seus lábios, cheia de incredulidade e dor. Como? Por que você? Eu nunca quis que você soubesse, Clara. Mas você precisava entender o que estava em jogo. A voz dele era profunda e sua expressão, uma mistura de culpa e raiva. O que isso significava? Tudo o que ela sabia sobre sua vida, sua família, desmoronava no meio de segredos e enganos. Suas vidas estão entrelaçadas em uma teia que não pode ser desfeita. Ele olhou em volta. A multidão agora assistia em silêncio. Clara se sente nadando em um mar de incertezas. Mas a cidade não pode saber de tudo isso. É por isso que Beatriz e agora você estão aqui. O peso da revelação despedaçou o que restava de sua sanidade. Clara queria gritar, queria entender. Havia tanto de novo, tanto desconhecido. O que mais ele estava escondendo? O que a cidade tinha a ver com tudo isso? Os sentimentos conflitantes culminaram em uma pergunta elétrica feita um disparo. O que mais você me escondeu, papá? A multidão aguardava e naquele momento, Clara percebeu que a busca pela verdade acabara de sofrer uma reviravolta impressionante e com ela uma nova certeza. Nada aqui era o que parecia. Clara estava paralisada. O tempo parecia esvair-se enquanto Miguel lutava para respirar.
O olhar dele oscilava entre dor e um desespero que ela nunca tinha visto antes. A verdade está enterrada muito fundo. Suas palavras eram quase um sussurro, carregadas de um peso opressivo. O murmúrio da multidão era como um ruído de fundo, distante. Enquanto Clara tentava entender tudo, pai, o choque percorria o corpo de Clara. Mas antes que pudesse processar, Miguel olhou para a figura familiar com medo profundo. Por que você está aqui? O que você fez? Seus olhos estavam cheios de raiva e um desespero inexplicável. Porque é hora de revelar a verdade, Miguel. A voz do pai de Clara cortou o ar, imponente, mas cheio de uma angústia que fazia o coração dela disparar. Tudo o que aconteceu começou com a sua mãe. O ambiente estava pesado e Clara sentia a energia mudando. Então, um movimento rápido e desesperado ocorreu atrás deles. Um grupo de homens avançou pela multidão, com olhares determinados, seus rostos cobertos. Não acreditem nele! Um deles gritou, e a tensão se espalhou como fogo em um campo seco. Clara olhou para os rostos da multidão. Havia mais medo do que raiva. O que eles querem? Perguntou, sem conseguir desviar os olhos do grupo que se aproximava. A resposta veio veloz e brutal. Um deles levou a mão ao bolso e disparou um tiro para o céu. O barulho foi ensurdecedor, fazendo todos se encolherem. Eu não quero mais que a verdade destrua nosso lar. Seu grito ecoou, cheio de ressentimento. Destrua nosso lar? Miguel reagiu, sua voz aumentando em desespero. Quantas mentiras você acha que conseguimos suportar? Eu sou o culpado, mas a verdade precisa vir à tona. Clara não sabia se chorava ou gritava. O que estava acontecendo? Ela se virou para Laura, que ainda estava caída, pálida e tremendo. Laura! Seu coração batia forte. O que você sabe? Mas antes que Laura pudesse responder, o homem de capuz tomou a frente. Se a verdade sair agora, vocês nunca poderão voltar atrás. Quem controla as memórias, controla o futuro. Ele parecia saber mais do que todos ali. Havia um plano em suas palavras. Memórias? Clara repetiu, sua mente girando. O que isso tinha a ver com o que aconteceu? E então, um grito a cortou. Dê a ele, pai! A única saída é deixar a cidade saber. A voz de Miguel estava cheia de mágoa. Ao mesmo tempo, uma grande fumaça começou a se espalhar pela praça. Clara virou-se, horrorizada. As chamas começaram a se alastrar. Não! O fogo! Ele está queimando tudo! Ela percebeu que parte da barraca das festividades tinha pega fogo. O pânico tomou conta. Eles estão aqui para apagar as memórias. Um dos homens gritou. E então tudo aconteceu muito rápido. Clara viu Miguel saltar em frente a ela como um escudo humano. Mas um dos homens com o capuz avançou e a cena ficou em câmera lenta. O impacto foi brutal. Miguel! O grito de Clara ecoou na praça, enquanto o homem se retirava rapidamente na direção oposta. Perdido entre a multidão em pânico, o corpo de Miguel caiu no chão, desfeito em dor. O fogo se expandia em sua volta. E Clara lutava contra a fraqueza que a tomava. O peso da verdade, os segredos que tinham ficado escondidos, agora queimavam junto àquilo que ela conhecia. E enquanto as chamas rodopiavam, uma voz familiar a chamou. Clara! Venha! Era Laura, ainda fraca, mas determinada. Você precisa saber a verdade antes que tudo se acabe. As palavras da amiga eram um convite para se desviar do caos, seguir em frente. A confusão girava, mas em meio ao fumo e ao fogo, Clara tomou uma decisão. Eu vou descobrir o que está acontecendo, disse, engolindo o medo.
Era ela contra o mundo agora, e a verdade que estava pronto para descobrir. A cidade nunca mais seria a mesma. E a única coisa que ela queria saber era quem realmente era Miguel. A fumaça do incêndio enchia o ar, envolvendo Clara em um abraço sufocante de desespero. O calor era intenso, mas nada se comparava à angústia no seu coração. Ela olhou para Miguel, caído no chão, e o pânico a consumiu. Ele estava se esforçando para respirar, e cada tentativa parecia um esforço sobrenatural. Miguel, por favor, não! Aguente firme! As lágrimas rolavam pelo rosto dela enquanto ela se aproximava, mas o mundo à sua volta estava em caos. A multidão gritava, fugindo do fogo que se espalhava, e Clara sentiu que tudo ao seu redor desmoronava. Eu estou bem. Miguel respirava com dificuldade, mas seu olhar intenso nunca deixou Clara. A verdade precisa ser descoberta, e suas palavras saíram em um fio de voz. Era como se ele quisesse arrancar a urgência daquela situação. Você precisa contar tudo. Ela estava assustada, e a ideia de perder Miguel tornava tudo ainda mais real. O homem de capuz, que agora Clara sabia ser seu pai, observava tudo de longe. Ele parecia pesar a decisão de se envolver mais. O que mais ele escondia? Fale a verdade! O que você sabe sobre a ligação da cidade com Beatriz? O grito dela ecoou, aumentando a tensão no ar. Basta, Clara! É melhor você não saber. O pai dela respondeu, sua voz carregada de dor. Mas eu preciso saber. Todos precisam saber. O pânico da multidão crescia e a urgência começou a sufocar Clara. Ela não podia permitir que tudo ficasse assim. Miguel precisava da verdade, mesmo que isso significasse encarar um passado sombrio. Se a verdade vier à tona, tudo o que amamos se perderá. Um dos homens gritou da multidão, preocupado, e o medo começou a se espalhar como fogo. Não podemos deixar essa cidade ignorante, pai. Isso precisa acabar. Clara lutava contra a sensação de impotência, e enquanto uma onda de raiva crescia, algo mudou. Miguel estava se levantando, apesar da dor, apesar de dor. A cidade, ela tem segredos que não devem ser revelados, Miguel falou, sua voz ecoando em determinação, mas seus olhos estavam cheios de tristeza. Uma sombra cruzou os olhos de seu pai, carregando uma culpa visível. Eu pensava que o silêncio seria a solução, mas vejo agora que apenas temos um caminho. A verdade é como chama, queima e purifica. O fogo rugia atrás deles, refletindo a luta interna de Clara. Ela olhou para Miguel, buscando alguma resposta nas profundezas de sua dor. Essas mentiras não podem existir mais! Você precisa compartilhar a verdade com todos! Não devemos viver nesse medo! Um pesado silêncio tomou conta da praça. Os gritos da multidão começaram a silenciar, e todos os olhos se voltaram para Miguel, esperando a revelação. Então, escutem todos! Ele respirou fundo, e o peso da confissão estava prestes a estourar. Beatriz, ela era mais do que apenas uma chefe. Ela fez parte de uma rede que lidava com os segredos obscuros da cidade. Eu não sabia. Eu estava apenas tentando proteger você, Clara, e a cidade. Os murmúrios começaram a correr pela multidão como uma corrente de choque. Havia lágrimas nos olhos de Laura, enquanto Clara se virava, buscando entender o que tudo isso significava. O que mais estava escondido?
Todos têm direito à verdade. É hora de confrontar nossos erros. Miguel afirmou, olhando diretamente para o pai dele e depois para Clara, que sentiu sua força. E então, uma faísca de esperança surgiu na desesperadora situação. O que parecia um fim, agora se transformava em um novo começo. A cidade poderia finalmente se curar, mas a um custo. Clara observou a multidão, que agora parecia prender a respiração. As pessoas contemplavam o que acabaram de ouvir. O poder da revelação começando a se instalar. Seriam capazes de lidar com essa nova verdade? Enquanto as chamas dançavam em suas costas, Clara decidiu que não se afastaria. Juntos, eles iriam enfrentar as consequências. O passado poderia ser doloroso, mas o futuro ainda estava em suas mãos, como o silêncio se espalhando como uma onda. Clara tomou uma decisão. Vamos juntos, Miguel. Vamos enfrentar o que vier a seguir. Eles eram mais fortes assim juntos. E neste momento em que tudo parecia prestes a mudar, Clara olhou para seu pai. Ela sabia que cada um deles tinha seu próprio peso a carregar. A verdade poderia ser horrenda, mas a força da união era indiscutível. E assim, com o calor do fogo e o frio da realidade se entrelaçando, Clara percebeu que a jornada estava apenas começando. O destino deles ainda era um mistério. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro da nossa história depende de você.